Nós estamos vivendo uma série de mensagens em cima do livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos a convicção em nosso ministério que o estudo bíblico é transformador. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, enquanto nós estamos meditando na palavra, enquanto nós estamos aprofundando o conhecimento bíblico, coisas de Deus ocorrem na vida da igreja, coisas espirituais se manifestam na vida da igreja. Então, já tivemos oportunidade de ouvir sobre Abacuque, profeta menor, para a glória de Deus. Depois passamos pelo reinado físico de Israel, lá em 1 e 2 Samuel, falando de o primeiro rei, um homem que era orgulhoso e altivo, Saul. Depois o homem segundo o coração de Deus, Davi, que apontava para Cristo Jesus. Por isso, depois de 1 e 2 Samuel, viemos para Marcos, o livro de Marcos, para ver como é que o nosso Senhor Jesus foi o cumprimento da expectativa pela vinda do Messias. Ele veio e inaugurou um reino. Cristo Jesus reina sobre todas as coisas, amado. Ele é o Rei de Reis, Ele é o Senhor de Senhores. Então, após cumprir a sua obra de salvação, porque a obra de salvação foi completa na cruz. A cruz ele disse: tudo está consumado, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, depois da sua ressurreição, ainda por 40 dias apareceu para muitas pessoas, mais de 500 pessoas, deu prova cabal da sua ressurreição, comeu com os seus discípulos. Você imagina se ele não tivesse ressuscitado fisicamente? Como é que ele comeria? É verdade, um espírito não come, é verdade? Então ele comeu com os seus discípulos, mandou lá assar um peixinho na brasa e comeu. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por isso. E então em Atos 1:8, as suas últimas palavras na terra, ainda fisicamente com os seus discípulos. Você sabe que ele veio da terra, do céu para a terra, sem deixar de ser Deus, e voltou da terra para o céu sem deixar de ser homem. Ele ascendeu fisicamente, e a sua ascensão física, naquele momento da ascensão, suas últimas palavras quais foram? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria e até aos confins da terra. Louvado seja o Senhor. E agora, em Atos capítulo 2, ele cumpre a promessa: recebereis poder ao descer sobre vós. Aqui, exatamente no texto de hoje, a promessa é cumprida. O Espírito é derramado. E nós precisamos saber, porque isso nos toca diretamente. É o Espírito Santo que está governando a igreja de Cristo. É Ele, diga, é Ele o Senhor da igreja. É Jesus o Senhor do altar. É Jesus o Senhor do ministério. É Jesus o Senhor da obra. É nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. A vinda do Espírito sobre o povo cristão que vive em comunhão e em oração. O texto de estudo hoje vai até o versículo 13. Agora nós vamos ler até o versículo 4. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz a palavra bendita do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é Pentecostes, pastor? Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Era uma festa que tinha, e muitas pessoas afluíam para lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente,
veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem estava no controle era o Espírito. Segundo o Espírito concedia, as coisas faziam, as coisas ocorriam. Vamos orar a Deus, que esta palavra edifique, abençoe, enriqueça a tua vida espiritual de forma grandiosa e maravilhosa. Senhor amado e bendito, abrimos a palavra de Deus com expectativas, Pai, porque sabemos que a tua palavra é a tua voz, e a tua voz, ela é poderosa, ela tem poder de criar, ela tem poder de restaurar, ela tem poder de regenerar. A tua voz, Pai, a tua palavra tem poder de discernir os intentos do coração, a alma humana, e de fazer uma faxina geral. A tua palavra, o teu poder, por meio do Espírito Santo, capacita o teu povo, prepara o teu povo para dar o testemunho para as nações. Sim, meu Pai, mesmo diante de reis e governadores, não temeremos, porque a palavra virá à boca pelo Espírito Santo. Nós queremos, ó Pai, mergulhar nas águas do primeiro século e guiados não por livros sequer de história, mas guiados pela palavra de Deus, Pai. Isto é simplesmente maravilhoso. Ter escrito aqui na palavra o testemunho das primeiras manifestações do Espírito na igreja que nascia é algo excepcional para nós. 21 séculos depois, vermos o berço do nosso nascimento. Fala-nos, Pai, ensina-nos, pois queremos crescer em graça, misericórdia e conhecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo e amada igreja de Deus, diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amada família espiritual, povo santo de Deus, ministros de uma nova aliança em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos seguindo os passos dos apóstolos, aprendendo o que Jesus fez, o que Jesus instruiu, e pelo Espírito Santo, vamos ver durante todo o Atos dos Apóstolos, como é que o Espírito guiou e conduziu o seu povo. Então, dentro do contexto da passagem de Atos capítulo 2, é preciso reiterar a igreja, fortificar, sedimentar o conhecimento de que Jesus não cometeu erros ao escolher Judas como um dos apóstolos. Jesus não cometeu equívocos pelo fato de Judas ter se mostrado o mau caráter do grupo, aquele que saiu para vender, para transigir a fé, para entregar ao Senhor Jesus Cristo. Havia uma razão soberana, havia uma razão debaixo do controle de Deus, e ao mesmo tempo que havia uma razão, essa permissão de Deus, de Judas ali está, como discípulo, nos serve de alerta para que nós, como discípulo de Deus, discípulo de Jesus, permaneçamos firmes em oração, para que não venhamos dar vazão à carne. Então você nota que nenhum texto bíblico entra ou cai de paraquedas. Todo texto bíblico
tem um contexto para que faça mais sentido. E dentro do contexto amplo de Atos capítulo 2, nós já vemos na postura de Judas o que lhe faltou. Lhe faltou fervor da oração, lhe faltou obediência à palavra, lhe faltou temor e tremor de Deus. E por isso ele abriu brechas na carne. E sabemos, estamos cansados de dizer que o nosso maior inimigo não é Satanás, o maior inimigo é a carne. Mas quando a carne abre brechas, aí Satanás vai lá e faz uma cirandinha, faz uma bagunça. Você lembra que Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás vai tentar lhe peneirar, Satanás vai tentar fazer uma bagunça na tua vida e dos discípulos. Eu, todavia, roguei por ti para que você não desfaleça. Agora, se eu estou debaixo de oração, se eu tenho uma vida de oração, se eu estou orando e vigiando em todo o tempo, essa brecha é fechada. E a tua vida não será conduzida pela carne, a tua vida será conduzida pela palavra e pelos propósitos que Deus tem com a tua vida, amado. Então veja que em Atos capítulo 1, versículos 12 a 14, diz assim a palavra: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. Aqui já é pós-Judas, ou seja, Judas foi para o lugar que lhe era necessário, que era dele, porque não tinha uma vida como esses discípulos tinham, e nós vamos ver agora. Eles voltaram, os 11 voltaram para o lugar chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, quase 1 quilômetro. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam quem? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, que não é o traidor. Esse Judas é o filho de Tiago. O outro era o Judas Iscariote. Todos estes perseveravam unânimes em quê? Oração. Diga aí, amado, oração. Oração, unânimes em oração. Com as mulheres, com a Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Você veja, amado, agora aqui inclusive os próprios irmãos de Jesus todos estavam absolutamente convertidos, estavam absolutamente em oração. Outrora eles foram atrás de Jesus para tentar lhe prender, disseram: não, ele está fora de si, ele não para, ele não descansa. E aí chegaram lá na porta onde Jesus estava e foram lá anunciar para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Jesus falou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, amados, agora que todos aprenderam a fazer a vontade do Pai, unânimes em oração, amados. Quando a igreja de Cristo, no século 21, aprender a fazer a vontade de Deus e estiver unânime em oração, eu não tenho dúvida que grandes coisas da parte de Deus ocorrerão, amado. Eu não tenho dúvida. A igreja que enfrenta dificuldades, a igreja que enfrenta lutas, amém, isso tudo não é impedimento para que Deus não se manifeste, mas uma igreja que não ora, eu acho difícil, porque todo testemunho bíblico aponta para uma vida de oração. Inclusive Jesus disse: a minha casa será chamada casa de quê? De oração para todos os povos. Ou seja, não tem barreira, não tem limitações. Inclusive, Atos vai nos mostrar essa questão da cultura, ou da transcultura. Então, embora Jesus tenha escolhido Judas para ser um dos 12, para deixar tudo e segui-lo, Judas escolheu abandonar Jesus, seguir seu próprio caminho. Agora, dentro do contexto de Atos, cabia aos discípulos viver sob a orientação do Espírito Santo, para, sob a orientação do Espírito Santo, reconfigurar
a liderança apostólica da igreja, para que pudessem cumprir a missão que lhes foi incumbida, inclusive o lugar faltante de Judas. Amado, você acha que o Espírito de Deus vai permitir faltas na sua obra? Não vai. Ali dentro do contexto, era necessário que fossem 12 apóstolos, porque eles representavam a restauração de todas as coisas sobre o número das tribos de Israel, que eram 12 tribos. Por isso, a vaga de Judas ficou vazia. Eles falaram: precisamos preencher esta vaga, precisamos que o Espírito Santo nos oriente para que nós preenchamos essa vaga. E aí diz no versículo 15 a 26, como é que isto aconteceu. Diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro. Olha aí o Pedro que havia negado Jesus, o Pedro que estava amargurado outrora, agora ele se levantou como um homem de Deus, usado por Deus. Amado, Deus pode restaurar a vida de pessoas quebradas. Judas foi para o lugar que ele é próprio porque ele não teve arrependimento, fazia parte da soberania de Deus. Mas Pedro, que também negou Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse 2, foi restaurado. Você acha que Deus não pode restaurar a tua vida? Pode restaurar sim, amado, e preencher todos os espaços, como foi o que Pedro foi usado para fazer. E aí Pedro diz assim, no meio dos irmãos: ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e diz: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de quem? De Davi. Ou seja, lá atrás, pela boca de Davi, o Espírito Santo já havia profetizado acerca de quem? Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E nós vamos ver que ele cita qual foi a passagem, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitando-se, rompendo-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ou seja, ele comprou um campo com as 30 moedas que havia vendido Jesus, por isso campo de sangue, e também campo de sangue, porque lá naquele campo ele se enforcou, o corpo apodreceu, e uma vez enforcado, uma vez apodrecido, rompeu tudo, as entranhas espalhadas pelo campo. Essa foi a triste história de Judas. E aí ele continua, versículo 19: e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Al-Sedama, isto é, campo de sangue. Olha agora ele citando Davi, que falou a respeito de Judas, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, a respeito do campo, e tome outro o seu encargo, a respeito de Judas. Então é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, e deste se torne um testemunha conosco da ressurreição, ou seja, alguém que viveu tudo que nós vivemos. Não pode ser um neófito, não pode ser um inexperiente na palavra. Para assumir um cargo de liderança, não pode ser alguém que acabou de se converter, precisa ser alguém experimentado, precisa ser alguém preparado, não é verdade? Precisa ter preparação, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será exigido. Uma coisa é você evangelizar, uma coisa é você falar de Jesus, uma coisa é você dar o seu testemunho, outra coisa é você ser levantado apóstolo, no caso de Matias. Outra coisa é você ser o pastor da igreja. Então, são momentos diferentes, são posições diferentes, e cada um precisa saber o seu chamado, para que Deus possa ser glorificado. Aí diz depois, versículo 23, então propuseram José, chamado Barsabás, chamado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, da qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar.
e como era de costume, antes da ação do Espírito Santo, lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar entre os 11 com os apóstolos. Então, antes da ação do Espírito Santo, você veja que depois dessa passagem aqui, de Atos capítulo 2, que o Espírito Santo é derramado, em nenhum momento mais do Novo Testamento se fala em lançar sortes, nenhum momento. Então, essa era uma prática dentro do judaísmo, já desde lá de trás que foram instruídos, eles tinham lá uma pequena caixa, escrevia o nome, Matias e José, estava lá dentro, balançava. O nome que caísse é o nome que o Espírito está indicando. Caiu Matias, Matias foi indicado pelo Espírito. Depois que o Espírito foi derramado, não há mais nenhum registro disso na história. Ou seja, agora a condução é plenamente pelo Espírito. E eu faço uma ponto para dizer, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Ou seja, amado, é tudo por meio da fé, amado. O Espírito Santo nos instrui por meio da palavra da fé que nós cremos em Cristo Jesus, e não haverá nenhuma ovelha perdida. Quando Jesus voltar, toda a igreja estará reunida para o louvor da glória do nosso Pai. Isto é uma verdade. Isto é uma verdade. Então, cabe ao discípulo viver sob a orientação do Espírito, com o fervor da oração e com o fervor da palavra. No caso de Judas, faltou-lhe o fervor, faltou-lhe a oração e a obediência à palavra. Então, cabe a nós, como discípulo, e você é um discípulo de Jesus, amado. Você é um discípulo de Jesus. Nós, aqui na igreja, eu não quero fazer discípulos para que se pareçam comigo. Eu quero fazer discípulos para que você se pareça com Jesus Cristo, amado. Com Jesus Cristo. Então, quando nós vivemos sob a orientação do Espírito Santo, vivemos em constante amadurecimento, livres da estagnação espiritual. Amados, Judas andou com Jesus. Judas viu Jesus curar. Judas viu Jesus libertar, expulsar demônio. Judas ouviu os sermões pregados por Jesus. Mas por que tendo o melhor pastor, tendo o maior pastor, tendo o supremo pastor, porque às vezes, amado, por experiência eu digo, acontece um problema na igreja, a tendência qual é? A culpa é de quem? É do pastor. A tendência é essa, mano. Às vezes a pessoa está lá com uma dor de barriga, porque comeu chocolate demais, está com dor de barriga. A culpa, eu não sei porquê, mas a culpa é do pastor. Então a pessoa está lá no ponto de ônibus esperando para vir para a igreja, passa um carro, suja de lama. Aí ela sai da igreja, porque foi suja de lama. E na hora que alguém pergunta por que saiu da igreja, porque o pastor, que eu não sei quem, é sempre o pastor o culpado. Amado, Judas tinha o melhor pastor, o melhor, e ainda assim traiu Jesus. Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade para que não cometamos essa falha. Queremos ver a igreja crescer em graça e em conhecimento. Queremos que o povo de Deus cresça em graça e em conhecimento. Então veja o que Pedro escreveu sobre isso. Depois de ter negado Jesus, ter se arrependido, ter sido convertido e posto por Jesus para pastorear o rebanho, veja o testemunho de Pedro em 2 Pedro 3, 14 a 18. Ele diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, ou seja, esperando a volta de Jesus e que muitas coisas aconteçam nessa volta, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Uma pessoa que é achada em paz, sem mácula e irrepreensível, é madura. É madura. Cresceu em graça e conhecimento. Tu já viu a pessoa imatura? Briga por tudo. Jovem adolescente que começa a namorar, briga porque não deu o copo de Coca-Cola na boca para beber, briga porque não abriu a porta do carro, briga porque abriu a porta do carro muito rápido, briga porque a meia está suja, mas briga por tudo. Se não tiver motivo, arruma um para brigar. Ou seja, é imaturidade.
Nós somos da paz, amado. Você é da paz, diga eu sou da paz. Irmãos da internet, somos da paz. Versículo 15, ele diz: e tende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, olha lá, olha o que Pedro reconhece, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Versículo 17: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses Judas que se levantam, com a permissão de Deus, desses Judas que se levantam, descaiais da vossa própria firmeza. Então, para que isso não aconteça, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória como agora e até o dia eterno. Diga louvado seja o Senhor Jesus, amado. Deus seja louvado. Então, amado, você está vendo aqui a introdução toda, o pano de fundo todo, que vai introduzir com qual mente, com qual coração os discípulos estão reunidos em oração. Com qual é a mente e o coração daquelas pessoas que estão reunidas naquele lugar. Diz que estavam no mesmo lugar, cerca de 120 pessoas. Ou seja, amados, nós precisamos estar na casa do Pai buscando crescimento espiritual. A casa do Pai não é lugar de coaching, lugar de autoajuda, lugar de trazer pregador que fala bonito e que traz palavras de filosofia e palavras. Mas se você quer autoajuda, procura um psicólogo. Que autoajuda não tem problema nenhum, não é vergonha para ninguém. Eu quero ter ferramentas psicológicas para trabalhar na minha mente. Vai a um psicólogo, falar uma sessão. Não é vergonha. Agora, se você quer crescer em graça, em conhecimento, se fortalecer em Deus, ter um coração saudável, uma mente espiritual saudável, viver em perfeita vitória, ver o Espírito Santo operar tremendamente na tua vida, eu vou lhe dizer, é a palavra de Deus que você quer. É a palavra que você precisa. É a palavra. Então, esse era o coração daqueles homens. Esse é o pano de fundo que eles entram em Atos. E ao testemunharem, portanto, aquele espetáculo do Espírito Santo, com sons, com luzes, com línguas de fogo do Espírito Santo, o milagre poliglota, porque em Atos dos Apóstolos é diferente do dom de línguas de Paulo. Paulo, quando diz que são línguas de anjos, língua angelical, línguas estranhas, Paulo diz que tem que haver um intérprete. Por isso nós compreendemos hoje que não é produtivo, não é parte litúrgica no altar da igreja ficar falando em línguas, se não houver ninguém que interprete. Porque quem fala em línguas edifica quem? A si próprio. Se eu quero edificar a igreja, eu preciso ter um intérprete, alguém com dom de interpretação de línguas. Aqui em Atos dos Apóstolos, o dom foi de línguas. Eles falavam nas línguas maternas, cada um ouvia na sua língua materna, e assim era edificado o povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Aí você tem aqui um japonês. Deus me dá o dom de línguas para falar japonês, não precisa de ter intérprete, porque eu estou falando japonês para o japonês, não é verdade? Então é isso que estava acontecendo, era o dom poliglota. Então, quando eles viram esse milagre acontecer, a multidão perguntava: o que é isso? O que isso significa? Então o Pedro, que outrora havia se escondido na periferia da multidão para descobrir o que aconteceria com Jesus, e o negou 3 vezes nesse período, agora um Pedro transformado, de forma destemida,
ocupa o centro do palco para responder o que é que significa esse evento da descida do Espírito Santo, que nós chamamos da certidão de batismo da igreja. E olha o que Pedro ensina, o que foi aquilo ali que aconteceu. Então vimos os textos de Judas, que são antes do texto principal. Agora Pedro explica em 3 versículos após o texto principal. Então essa é a base da nossa mensagem, perícope. Olha lá o versículo 14 a 17, o que Pedro explica, o que foi a descida do Espírito Santo. Então Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Olha, eu recebo esta palavra, amados. Eu recebo e declaro que nossos corações sejam maduros para entender como é que a obra de Deus caminha. Você veja, amados, estamos aqui no berço de nascimento da igreja. Estamos aqui no derramar do Espírito Santo. Línguas de fogo, de um lado para o outro, que pousa sobre cada um deles. Pessoas falando em línguas e ouvindo na sua língua materna. Um mover espiritual. Aí eu pergunto o seguinte: se você estivesse lá, como você estaria? Eu estaria dando glória a Deus. Eu estaria também no manto, reteté, louvado seja o Senhor. Se Deus me desse um dom de línguas, eu estaria lá falando em línguas, o que Deus quisesse, louvado seja Deus. Amém. Nós somos convertidos, nós pensamos dessa forma. Mas tinha gente zombando deles. Tinha gente zombando e dizendo: ia lá, um monte de bêbado, tomaram agora uma água ardente, cachaceiro, caninha brava, 51. Sei lá, eu sei que achavam que estavam bêbados. Era uma caninha. E aí Pedro se levanta no meio deles. Aí Pedro se levanta no meio. É para homenagear as figuras políticas que nós temos hoje em dia. Aí Pedro se levanta no meio deles e diz assim: olha, eles não estão embriagados, não. Vocês acham que eles estão embriagados? Isso é obra do Espírito Santo. Então, amado, eu vou dizer, você vai estar servindo a Deus na tua área que Deus te deu. Você tem o dom para evangelizar na rua, na praça, no hospital. Você tem o dom para ajudar uma pessoa que está com fome. Compra lá um pãozinho com manteiga, alguma coisa. Você tem um dom. Ainda assim alguém vai estar falando mal de você, amado. Ainda assim alguém vai estar julgando, dizendo: olha, isso daí não é bem assim não. Então, isso é necessário ser dito dentro desse contexto, para que nós saibamos que isso acontece desde o berço de nascimento da igreja. Gente, o Espírito Santo desceu, gente. Haviam manifestações visíveis, da mesma forma como aconteceu com o batismo de Jesus. Você se lembra que quando Jesus estava sendo batizado nas águas, diz que o Espírito veio como forma corpórea de pomba, e do céu se ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E aí Lucas registra que o João Batista disse: eu vos batizo com água, mas depois haverá o batismo de quem? Do Espírito Santo. Então ali houve a manifestação visível. E agora, no batismo das águas, agora no batismo do Espírito Santo, que as pessoas estão sendo seladas, batizadas, revestidas, ungidas pelo poder do Espírito Santo, existindo manifestações também visíveis, como aconteceu lá, ou seja, tudo se cumprindo, tintim por tintim, a glória de Deus sendo manifesta, e uma galera lá dizendo:
estão bêbados, são carnais. Amado, que isso só sirva para fortalecer a tua alma, teu coração, a tua mente, amado. Porque às vezes a pessoa, quando tem a mente fraca, ela, eu acho que eu estou errado, eu acho que eu estou em pecado, eu acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Amado, se você está pecando, está fazendo, você sabe que está. Agora, não aceite que outra pessoa venha e diga que você é uma coisa que você não é. Aprenda a lutar com unhas e dentes e fazer a vontade de Deus, porque a obra de Deus é ganha com esforço, disse o Senhor Jesus. Então esse é o panorama geral, o nascimento da igreja. Atos dos Apóstolos nos apresenta, todo o livro, em ações e discursos, exemplos da pregação a judeus e a gentios, e nos revela os fundamentos teológicos da pregação cristã. Amados, durante o livro de Atos, nós iremos ver todos os fundamentos da teologia do que é a pregação cristã, a verdadeira pregação cristã. Aqui, nesse contexto, nós já vemos que o testemunho dos discípulos, que anuncia as grandezas de Deus no mundo, é impelido e é capacitado pelo Espírito Santo. Ou seja, o testemunho que aqueles discípulos dariam para evangelizar, para anunciar as grandezas de Deus, esse testemunho era impelido e era capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Amado, eu recebo esta capacitação na minha vida, amado. Eu recebo, amado, porque se não fosse a capacitação de Deus em nossas vidas, nenhum de nós teríamos condições. Como é que um ser humano de carne e osso, pecador, outrora cheio de pecados, sabe-se lá quantos pecados carregamos, poderia levantar e dizer, eu vou falar em nome de Deus, se não tivesse sido lavado, remido, santificado e batizado pelo Espírito Santo de Deus? Quem é que aceitaria? Qual é o ser humano que aceitaria outro ser humano aqui de pé, com o microfone na mão, rogando-se para si a autoridade, estar ele falando em nome de Deus? Seria uma arrogância da minha parte, se não fosse pela obra do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo de Deus levantar e preparar os seus filhos obreiros, ungí-los, revesti-los pelo Espírito Santo, capacitá-los e impeli-los. Então, o Evangelho tem o propósito de ser inteligível a nosso nível e de nos falar em linguagem que nós entendamos. Não adianta eu chegar, por exemplo, um índio lá dentro da ribeirinha, não sei de onde, da Amazônia, e dizer assim, olha, Jesus é o pão da vida. Não vai fazer muito sentido para ele. Agora, se você chegar lá e dizer assim, olha, Jesus é a mandioca da vida. Entendi, é a mandioca da vida. Entendi. Porque para ele, talvez pão não seja nada. O que é pão para ele? É glúten. Pão é farinha branca. Está repreendido. Jesus é o pão da vida. Não diga isso, pão engorda. Você está entendendo? Olha, você chega na, ele é a mandioca. É verdade, é coisa boa, vai fortalecer a minha vida. Então você precisa entender isso. A exemplo, cito um teólogo quando diz, a Bíblia Sagrada é Deus falando com sotaque humano. É verdade. É verdade. O Espírito de Deus usou 40 autores para falar. E se você pegar e ler o livro de Marcos, ele tem uma estilística. Se você pegar o livro de Lucas, ele tem outra maneira de escrever, mais acurado. Se você pegar uma carta de Paulo, você tem uma profundidade diferente. Se você pegar uma carta de Pedro, você vai ver um grego mais humilde, uma forma mais coloquial de se falar. Ou seja, a Bíblia é Deus usando pessoas para falar com sotaque humano. Da mesma maneira, o Pentecoste é coerente com essa ideia de Deus falar de forma inteligível. O Pentecoste é coerente com a encarnação do Evangelho, com a encarnação de Jesus. Por quê? Através de Jesus nós tivemos condições de ver a glória de Deus. Você lembra quando João disse, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Como é que nós poderíamos ter a compreensão perfeitamente de Deus se não fosse através de Jesus Cristo, amado? Então, quando o Pentecostes se manifesta para tornar isso de forma inteligível, de forma que as pessoas entendessem. Por isso o Espírito distribuiu dons de línguas para que as pessoas entendessem o que estava falando. O que adiantaria eu chegar aqui, agora vou aprender a falar hebraico, e vou chegar e começar a falar em hebraico? Ninguém vai entender nada, mano. Vou falar em mandarim, talvez se chegar lá no país eles entendam. Aqui ninguém vai entender. Aí a pessoa estuda, amém, tem que estudar o pastor, mas não para trazer uma linguagem rebuscada. Vamos falar aqui do supralapsarianismo, ou então vamos falar aqui do hipercalvinismo da igreja. Upra da onde? Upra é ali embaixo, pastor. Ou seja, não adianta querer passar uma coisa, sabe, você tem que saber se comunicar, saber comunicar o evangelho, para que as pessoas saiam edificadas e digam: louvado seja Deus pela palavra que alcançou a minha vida, para a glória de Deus. Então, o impulso e a capacitação do Espírito aos discípulos para darem o testemunho de Jesus perpassa por algumas coisas. Primeiro, vimos aqui que ele é inteligível, ele fala para se comunicar tanto ao doutor quanto ao analfabeto, tanto aquele que estuda quanto aquele que é iletrado. O evangelho vai alcançar todas as classes, todas as pessoas, todas as vidas, e vai ao fundo, ao âmago da sua alma, curando, libertando, sarando e levantando caídos para a glória do Senhor. Então esse impulso e capacitação do Espírito para dar o testemunho perpassa, agora vamos ver, pela unidade do crente com a comunidade cristã. Veja em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, ele diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amados, o livro de Atos não enfatiza manifestação do Espírito na vida pessoal de crentes individuais. O contexto amplo, é claro que ele vai mostrar pessoas, isto é óbvio. Ele vai mostrar um Paulo, ele vai mostrar um Barnabé, ele mostra um Pedro que se levanta, mas todos esses testemunhos estão dentro de um contexto maior, em que ele mostra o poder de Deus, do Espírito Santo, sendo concedido a comunidades de crentes. Você veja, estavam todos reunidos, veio o Espírito, encheu, falando em línguas e tal, e nesse contexto Pedro se levanta e fala: irmãos, olha, eles não estão bêbados, isso é o Espírito Santo. Embriagados do Espírito, que coisa maravilhosa e tremenda. Então você percebe que não é isolado, é perigoso enfatizar experiências individuais de modo isolado da comunidade, pois a pessoa pode imaginar que as suas experiências com Deus são tão eficazes, são tão maravilhosas, que ela já não precisa mais da comunidade da fé. Ela não precisa mais ouvir as experiências e os testemunhos dos outros. Ela diz: olha, a minha vida com Deus, a minha experiência com Deus, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, eu sou tão assim, com Deus, que eu já não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de mais ninguém, sou eu e Deus e nada mais. Se você pensa assim, joga fora o livro de Atos dos Apóstolos. Joga fora. Porque sempre nós vemos Deus agindo na comunidade, sempre agindo na igreja, o corpo de Cristo Jesus. Esse problema da autossuficiência foi o problema da igreja de Corinto, um deles pelo menos. Porque alguns se achavam autossuficientes e dispensavam a comunhão dos irmãos. As experiências que eles tiveram se tornaram fonte de orgulho e vaidade. Você se lembra que o próprio apóstolo Paulo falou sobre isso? O próprio Paulo falou sobre isso.
Lá em Coríntios ele diz assim: e para que eu não me ensoberbecesse pelas grandezas da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, pelo que sinto prazer nas injúrias, na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Gente, quem falou isso foi o cara que foi lá em cima e voltou para contar a história. O dia que alguém for lá e voltar para contar a história, amado, aí, você sabe, a gente ordena até apóstolo aqui na igreja. Mas eu vou dizer uma coisa. Então ele está dizendo, você veja, gente, o homem que foi ícone do evangelho, vem e diz isso. Nós não podemos, pelas nossas experiências pessoais, dizer, eu não preciso de mais ninguém, eu sou o suficiente, é a minha vida com Deus. Não pode. 1 Coríntios 12, 12, a palavra diz assim, até o 18, depois 25 e 27. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos fomos, o quê? Batizados. Você foi batizado no Espírito Santo, amado. No dia que você creu, confessou Jesus, nesse momento, veio o batismo do Espírito Santo, amado. Louvado seja Deus por isso. Em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser. Olha, amado, o olho pode dizer assim, eu acredito que sou ouvido, eu me sinto ouvido, eu me sinto tímpano, nem por isso vai se tornar ouvido, vai continuar sendo olho. O pé pode dizer assim, eu me sinto mão, eu sou a mão, eu sinto os dedos da mão, nem por isso vai se tornar mão, vai continuar sendo pé. Não é verdade? Eu posso dizer assim, eu me sinto um dálmata, eu sou um dálmata, nem por isso vai virar um dálmata, vai continuar sendo ser humano. Você pesquisa na internet, homem que se acha dálmata, nem perca tempo com isso. Amado, nós somos membros do corpo de Cristo. Diga amém, glória a Deus por isso. Versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Versículo 25. Tem não, filho? Não botei não? Parei no 18? Então está errado. 25 ou 27. Vamos lá. 1 Coríntios. Viu? Até o pastor, às vezes, comete uma... Não está aí não, né, Márcio? Se tiver aí, tu sabe que... o corpo vai perder um membro. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Não, se eu errasse assim, estava feio demais. Eu terminava até a mensagem e ia embora. 1 Coríntios 12, versículo 25. Diz assim, para que não haja divisão, olha lá, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor de quem? Uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se alguém aqui estiver sofrendo, todos nós vamos sofrer com ele. Se alguém aqui tem uma honra, todos nós vamos nos regozijar, amado. Dentro do corpo de Cristo não pode haver essa coisa de inveja. Ia lá o irmãozinho, ia lá, chegou numa moto XRE, 190, está montado na grana. Não pode, amado. Nós temos que nos alegrar uns com os outros, amado.
Quando vem um irmão e diz: olha, abriu-se uma porta para a minha vida, estou ganhando 3 vezes mais, eu digo: louvado seja o Senhor pela tua vida. Até porque vai ter que dar 3 vezes mais o dízimo na igreja. Louvado seja o Senhor por isso. É verdade. Chega aí, fui curado pelas chagas de Cristo. Gente, que alegria. Que alegria. A pior coisa do mundo é ver um irmão sofrendo. É ver uma pessoa batendo na cabeça. A gente sei que está errado. A pessoa está errando. Não enxerga que está errado. E a pessoa está batendo a cabeça. É a pior coisa. Nós somos o corpo de Cristo Jesus. E queremos ver o corpo em perfeita vitória. Então, é por essa unidade do corpo que perpassa a manifestação do Espírito. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, em comunhão. De repente, veio o Espírito Santo, amado. Olha, eu creio nisso, amado. Eu creio nisso. Nosso ministério vai amadurecer mais e mais. O nosso país vai amadurecer mais e mais. As igrejas estarão em comunhão mais e mais. E vai haver um momento que de repente, amado, o Espírito vai começar a se manifestar de um lado e de outro. A pessoa vai entrar cega, vai sair enxergando, vai entrar paralítica, vai sair correndo, andando, glorificando a Deus. Vai pegar o laudo do câncer, o câncer sumiu, para a glória de Deus. Famílias restauradas, vidas restauradas, pessoas curadas pelas chagas de Cristo Jesus. Este é o mover do Espírito no meio da igreja, para a glória do seu nome, para a glória de Deus. Então, o impulso e a capacitação do Espírito aos discípulos para que dessem testemunho de Jesus perpassa pelo dom de falar em línguas compreensíveis a outros. Isso tem a questão da cultura, e nós vamos entender que não é somente uma questão de línguas. Nós vamos pegar o texto para perceber isso. Atos capítulo 2, versículos 5 a 13, diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Vindo de todas as nações, culturas diferentes, no mesmo lugar, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar aonde? Na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como convertidos ao judaísmo ou ao cristianismo, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Alguns diziam de sincero coração: que quer dizer isto? Eu quero entender o que é essa manifestação do Espírito Santo. Agora, versículo 13: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, isto nos revela que o Espírito Santo possibilita a comunicação do Evangelho, transpondo barreiras culturais e idiomáticas. Veja que esta lista das nações, que ele falou, somos de tantos lugares diferentes, é constituída de lugares que viviam os judeus da diáspora, e indica o alcance internacional do Evangelho. Você lembra que a diáspora foram movimentos de perseguição da igreja no primeiro século, e quando a igreja era perseguida, foi perseguida, o que aconteceu com os judeus? Eles se dispersaram, se espalharam para todas essas nações. À medida que iam sendo perseguidos, eles iam evangelizando por onde passavam. E à medida que iam evangelizando por onde passavam, pessoas se tornavam prosélitas, ou seja, pessoas se convertiam.
de todas as culturas, de todas as religiões, de todas as raças, as pessoas diziam: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Louvado seja por isso. Então esse é o alcance do Evangelho. Agora note uma coisa, em Gênesis, na Torre de Babel, Deus dispersou as línguas como forma de juízo. Eles estavam lá construindo uma torre e dizendo: nós vamos chegar no céu, Deus, nós somos tão grandes quanto tu, nós vamos mostrar com quantos tijolos se faz uma parede, nós vamos fazer e acontecer. Aí Deus: vai, tá bom. Botou um monte de língua diferente. Aí o cara chegava ali, traz um tijolo. Aí o outro chegava trazendo um balde de água. Aí ele: eu pedi tijolo, vou bater sua cara na quina. Nossa, rapaz. Então virou uma briga generalizada. Deus dispersou as pessoas. E agora, no Atos dos Apóstolos, Deus dispersou as nações, dos judeus para as nações, e as línguas são diversas, mas através dessa manifestação Ele gera unidade na igreja, porque cada um entende na sua língua materna. Gente, o Espírito de Deus está agora convergindo todas as coisas para a grande manifestação e cumprimento do que o profeta Joel disse: eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês vão sonhar, vocês terão visões, vocês profetizarão, vocês vão falar em outras línguas. Eu creio. Há um testemunho de um pastor que certa vez numa tribo, para dentro da mata, foi pego o servo dele, e ele conseguiu fugir. Ele falou: e agora? Se eu fugir, vou ficar com a minha consciência pesada. Voltou lá, e a tribo ia comer todo mundo, carnívoro, canibais. Amado, diz que o pastor começou a tremer, da cabeça aos pés, mas não era de medo, ele não sabia o que era, tremeu, e começou a falar uma língua que ele não sabia o que era. De repente o chefe da tribo veio, soltou todo mundo, e todo mundo se converteu ao Evangelho de Jesus. Você sabe o que é isso? É Jesus, amado, é Jesus. Então, isso aqui é um testemunho que mostra-nos o milagre da restauração de todas as coisas. É o testemunho de que a pregação é para além do povo da Judéia e de Jerusalém, é para o mundo inteiro, para que todos tenham oportunidade de voltar-se para Deus. Então agora note apenas uma coisa: este milagre é diferente do falar em línguas dos anjos. Língua dos anjos é um dom espiritual para edificação de si própria. Aqui é um dom poliglota, é um dom para falar em outra língua, que Deus pode operar, como esse testemunho que eu acabei de falar agora, para a edificação da igreja. Então este é o alcance universal do Evangelho. Qual? Ele transpõe as barreiras da cultura, ele transpõe as barreiras das nações, e todos podem se aninhar à sombra do Evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 11, estamos nos 5 minutos, diz assim a palavra: portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Depois ele diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação, a inimizade, versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo paz. Ou seja, em Cristo Jesus a lei cerimonial passou, a lei de Moisés passou, agora não existe mais barreira que nos divida, somos gentios, judeus, gregos, de qualquer nação em Cristo, uma só nação, um só corpo, o corpo de Cristo Jesus, vivendo em paz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo pela cruz a
inimizades. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que já estavam perto do caminho. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, que é o Espírito de Deus, amado, derramado no Pentecostes e unindo todas as nações, medo, persas, frígia, romanos, judeus, gentios, da galáxia, da onde fosse, estava lá todo mundo unidos no mesmo Espírito, assim como estamos nós. Versículo 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Quem é da família de Deus aí, amado? Versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no teu Espírito. Aleluia! Então este é o trabalho que nosso ministério e cada igreja cristã à volta do mundo tem que buscar. É a edificação do corpo de Cristo por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Então, igreja amada, eu preciso terminar dizendo algumas coisas, duas coisas. O Espírito veio sobre a comunidade reunida em oração. De modo coletivo, os crentes se tornam instrumentos do poder do Espírito Santo. Um crente desejar viver uma vida individualista, fora do corpo de Cristo, porque não precisa da igreja, ele está fora da visão do Espírito Santo. O Espírito Santo conduz a igreja a estar reunida. O Espírito Santo se manifesta através da congregação da reunião. Nós somos membros do corpo de Cristo. Atos capítulo 12 mostra um exemplo disso. Pedro, caindo em si, Pedro estava preso, havia uma escolta de 16 soldados e a igreja estava orando. Aí diz Pedro: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu na porta, veio a criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Parece coisa de português. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim o era. Então disseram: não, é o anjo dele, não é ele não. Entretanto, Pedro continuava batendo na porta. Então eles abriram, viram-no e ficaram como? Atônitos. Meu amado, quando a igreja está reunida em oração, ela é instrumento do poder de Deus, amado. E este poder há de ser tão grande que talvez você fique atônito. Gente, mas eu não sabia, a coisa funciona, a coisa é assim mesmo. Sim, amado, nós precisamos entrar nessa visão. Nós precisamos, como igreja, estarmos em oração constante. Por isso digo, gente, a live de sexta-feira, aproveita, reúna lá 2, 3, 4 pessoas, faz o teu cultinho, ora a Deus, vamos lá. Você vai ver Deus operar na tua família. Vais ver Deus curar e levantar pessoas. Então, nesse contexto, não apenas os apóstolos, mas todos os 120 irmãos ficaram cheios do Espírito. Irmãos estes que encheram o mundo inteiro com a pregação da palavra. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até onde, amado? Até aqui no Brasil, amado. Onde houver ser humano, você vai testemunhar Jesus, Senhor da tua vida. Então esse é o Espírito que se manifesta na comunidade. O Evangelho de Lucas começa com Zacarias emudecido no templo
incapaz de comunicar aos outros o seu encontro com Deus, o seu encontro com o divino. Ele tem que esperar meses até que o Espírito Santo solte a sua língua e ele começa a profetizar e a louvar. O livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, começa de forma semelhante. Começa com os discípulos aguardando a promessa em oração. E em seguida, o Espírito Santo impulsiona os crentes a agir e a falar, e Deus dá voz para eles, para que a palavra seja cumprida, pregada com clareza. Discípulos que antes eram apenas observadores paralisados, se tornaram pregadores vibrantes da palavra de Deus. No caso de Zacarias, ele ficou emudecido, porque ele não acreditou. A mulher dele era estéril, ele não acreditou que o anjo disse que teria um filho. Aí o anjo falou: já que você não acreditou, vai ficar mudo, até a hora que eu deixar você falar. E quando eu deixar você falar, aí você vai lá. Aí quando Deus deixou ele falar, ele abriu a boca, louvou, profetizou, e louvado seja Deus, nada mais, nada menos, veio João Batista, levando o reino de Deus adiante. Eliado, termina com Lucas, capítulo 21, versículo 12. Então, assim como Lucas começou lá o seu livro, falando dessa espera de Zacarias, para poder louvar e profetizar, no caso dele por incredulidade, aqui no caso da igreja em Atos, era por causa da oração. Havia uma promessa: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos em poder. Eles permaneceram em oração esperando a promessa. O batismo chegou, eles foram impulsionados e capacitados para pregar a palavra. E então agora eu termino com Lucas 21, 12 a 19, que é o testemunho do que a igreja vai fazer. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Seja Lucas aqui, Jesus em Lucas está falando do nosso tempo. Seria, com a permissão de Deus, Atos capítulo 29, ou seja, um capítulo depois do livro bíblico. Somos nós, está acontecendo hoje, amados. Agora o Estado Islâmico assumiu a autoria do assassinato de 40 cristãos. Esta semana, 40 irmãos nossos que deram a vida para testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor de senhores. E aí ele diz, versículo 14: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupados com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Louvado seja Deus. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Amado, eu gosto de terminar sempre lembrando de exemplos. Você se lembra de Estevão? Como é que Estevão morreu? Apedrejado. Ele tombou aqui na terra, mas como é que ele foi recebido no céu? Disse que Jesus de pé. Jesus de pé. Você já viu quando entra um juiz num fórum, todo mundo fica de pé, porque entrou um juiz. Já viu aqueles filmes de reis, sempre ficam lá sentados e tal? Diz que Jesus de pé recebeu aquele que foi apedrejado. Certamente nenhum fio da cabeça dele foi tirado. Chegou intacto, restaurado para a glória de Deus. Jesus alertou: alguns dentre vós serão mortos, alguns dentre vós, mas nenhum fio da cabeça será tirado. Que nós seremos recebidos por Ele em glória e reinaremos para todo sempre. Então, diante do mundo, amado, não tenhas medo.
pode ser odiado, pode ser perseguido, podem zombar de você. E olha lá, está embriagado pelo Espírito Santo. E olha lá, o crente Bíblia vai para a igreja. Não tenhas medo, nem se intimides por nada. Dê o teu testemunho, fale de Jesus. Deus vai usar grandemente a tua vida nesta terra, amado. E no último dia, o Pai vai te receber. Toma posse do reino em Jesus. Toma posse do reino que vos está preparado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja, assim diz o Senhor.